Amigos, estamos de volta. Hoje iremos estudar o Salmo de número 66. O título que vamos dar a esse estudo é Venham ver o que Deus fez. Observe, o Salmo 66 ensina que a fé verdadeira não esconde no privado. Ela louva publicamente, recorda os feitos de Elohim e testemunha o que Deus fez na própria vida. Este salmo afirma 4 questões extremamente importantes. Primeiro, o louvor começa como o chamado universal. Todos devem louvar. Em segundo lugar, as obras históricas de Elohim fundamentam a adoração. Foi por isso que a Bíblia foi escrita, para nós recordarmos o que Deus fez. Em terceiro lugar, a prova, ou seja, a dificuldade, refina o povo, não o destrói. Essa é uma das razões pelas quais nós passamos por situações difíceis. Veja, em quarto lugar, o testemunho pessoal glorifica a Deus diante da comunidade. É necessário que abramos a nossa boca. Isso é fundamental. Observe, aqui nós aprendemos que quem foi alcançado por Elohim não apenas canta, convida os outros a viverem essa fé, não apenas cantar. Entende? Mais do que cantar, ir mais longe. Isso é fundamental. Veja a título de introdução. O Salmo 66 não traz autoria explícita, mas se encaixa no fluxo de louvor do livro 2 dos Salmos, que compreende os Salmos do 42 até o 72. Ele une celebração comunitária e testemunho pessoal, fazendo a ponte entre a memória dos feitos redentores de Elohim, dos livramentos de Deus, e a experiência viva do adorador. É um salmo missionário no sentido mais profundo. Chama as nações a reconhecerem o Deus de Israel como o Senhor de toda a história. Observe agora, vamos por parte. Em primeiro lugar, observe o convite universal ao louvor, versos de 1 a 4. Veja o verso 1. Celebrai com júbilo a Elohim todas as terras. Veja, o chamado não é restrito a Israel, é universal. Deus é o Deus de toda a terra, Elohim é o Deus de toda a terra. Observe o verso 2. Cantai a glória do seu nome. Ou seja, o louvor é teológico, centrado no nome e na glória de Elohim. Veja, agora o verso 3. Dizei a Elohim, quão tremendos são os teus feitos. Não é maravilhoso isso? A adoração inclui declaração verbal das obras de Deus, relembrar dos feitos, rememorizar, falar, manifestar os feitos do Eterno. Isso é adoração. Veja o verso 4. Toda a terra te adorará. Ou seja, o louvor presente antecipa a adoração escatológica até o fim, até a eternidade, melhor dizendo. Entende? Para sempre. Veja agora em segundo lugar, vinde vede as obras redentoras na história. Versos 5 a 7. Veja o verso 5. Vinde vede as obras de Elohim. Observe, o convite é experimental, não informativo. Venha experimentar, venha. Ou seja, veja agora o verso 6. Converteu o mar em terra seca. Ou seja, uma referência clara ao êxodo, a salvação histórica e concreta, os feitos do Eterno, as grandes obras do Senhor, as grandes obras de Yahvé. Isso é impressionante porque a fé bíblica se ancora em atos reais de Deus durante o tempo, ou seja, ao longo da história. Agora observe o verso 7.
ele domina eternamente pelo seu poder. Ou seja, o Deus que agiu no passado continua reinando, continua sendo soberano, continua sendo Senhor da história. É isso que a Bíblia ensina. É por isso que nós louvamos ao Eterno. Observe agora, em terceiro lugar, a prova que refina o povo de Elohim. Veja o verso 8. Bendizei, ó povos, ao nosso Deus. Ou seja, o louvor se expande novamente para os povos, ou seja, para todas as nações. Deus é o Deus de toda a terra, entende isso? Deus é o Deus de todos os povos. Agora observe o verso 10. Pois tu nos provastes, ó Elohim. Ou seja, a prova não é acidente, é processo. Deus está trabalhando com o seu povo. Amigo, Deus tem o controle de todas as coisas. É Senhor absoluto. Ou seja, aqui o texto afirma claramente: Elohim prova, refina, purifica o seu povo. Isso não é maravilhoso? E a dificuldade, os desafios que enfrentamos, precisamos olhar por essa perspectiva. Observe agora: passamos pelo fogo e pela água. Verso 12. Ou seja, a linguagem é extrema, mas o final é gracioso. Não é maravilhoso isso? Veja, o verso 12. Mas afinal nos trouxestes a um lugar de fartura. Ou seja, nós passamos por provações, mas o final foi um lugar de fartura. Ou seja, o Senhor nos abençoou. Ou seja, a prova não é o destino, não é o ponto final. A restauração, sim, essa é. Isso não é maravilhoso? Observe agora, em quarto lugar, a proposta do adorador: votos e integridade. Versos 13 a 15. Veja o verso 13. Entrarei na tua casa com holocausto, com oferendas, entende? Ou seja, a gratidão se expressa em compromisso, em aliança. Veja agora o verso 13. Cumprirei os meus votos. Louvor, meu querido amigo, sem obediência é incompleto. Não existe isso. A adoração bíblica envolve alinhamento entre louvor e obediência. Não pode haver discrepância entre essas duas práticas. Entende? Observe agora, em quinto lugar, testemunho pessoal. Deus ouviu a minha oração. Versos 16 a 20. Vinde, ouvi todos os que temeis a Elohim. Ou seja, o salmo agora se torna testemunho pessoal. O salmista está convidando pessoalmente todos a adorarem o Eterno. Veja o verso 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, ou seja, se eu guardar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, há uma ligação direta entre integridade e oração eficaz. Entende? Entretanto, Elohim me ouviu, diz o verso 19. Ou seja, o testemunho culmina aqui. Qual é? A oração foi ouvida. E agora observe o verso 20. Bendito seja Elohim. O salmo termina de que modo? Como começou? Com louvor, com adoração, com rendição. Não é maravilhoso isso? Observe a síntese teológica do Salmo. O Salmo 66 ensina que o louvor é universal e missionário, tem o objetivo de alcançar as nações.
de proclamar, de anunciar o nome do Eterno. Observe também, em segundo lugar, as obras de Elohim fundamentam a fé. O nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que agiu ao longo da história. Fatos reais que aconteceram no tempo e no espaço. Veja agora, a provação refina o povo de Deus. Não tem nada mais que revele mais a ignorância do povo de Deus do que a sua resistência à disciplina e às dificuldades. Porque essa tem o propósito de nos refinar, de nos tornar melhor. Na verdade, observe também, integridade acompanha a adoração. Guarde isso no seu coração. Sem integridade, não há adoração eficaz. E veja, em último lugar, o testemunho pessoal glorifica a Elohim publicamente. Devemos abrir a nossa boca e falar do nosso Deus, das obras dele, do que ele fez. Veja agora a título de conclusão. O Salmo 66 nos chama a sair do silêncio. Vinde e vede, ele diz. Vede o que Elohim fez, vede como ele salva, vede como ele prova e restaura. Entende? Quem experimenta a graça não guarda para si. Ele convida os outros a fazer o mesmo. Ele proclama o que Deus fez. Ele testemunha dos feitos do Eterno. Por quê? Porque as obras de Elohim não são segredos. São um convite para louvor. Entende? Isso não é maravilhoso? Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe você e a sua família. É a minha oração. Amém e amém.